Sonho e pele, começa a jornada. Espiritualidade e emoções dão a palavra. Olá, sonhadoras! Olá, sonhadores! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Sonho e Pele. Ainda, neste mês potente do mês das mulheres, hoje teremos uma convidada muito especial que trará uma jornada de grandes lições e aprendizagens. Bom, ela vai compartilhar um pouco da sua infância, da sua jornada amorosa e profissional que não teve bons momentos, digamos, umas relações tóxicas. No pezinho ali dos 40, ela optou em não ser mãe e não abraçar o mundo da maternidade, e ela vai contar as suas histórias sentidas na pele. Espero que vocês curtem, comentem, compartilhem o episódio de hoje. Bom, antes de eu apresentar a nossa convidada, gostaria de ressaltar que no episódio de hoje vamos abordar uma temática mais delicada, que pode gerar um certo gatilho para vocês, um pouco de ansiedade, principalmente pessoas que passaram por situações semelhantes. Então, recomendações, assistam o vídeo, mas caso passe mal, dê uma pausa e caso você se identifique com situações semelhantes, por favor, procure uma ajuda médica. Bom, vamos iniciar o nosso episódio de hoje. Bem-vinda, Laina, nesse espaço de falas. Espero que você se sinta acolhida e compartilhe algumas histórias sentidas na pele. Boa, obrigada, gente, por me receber. Espero que eu consiga compartilhar aí de forma objetiva, e ajudar também outras pessoas que estão passando ou que passaram por essa situação, que no final dá tudo certo, A gente tem apoio de amigos, de família, apoio psicológico, que é bem importante, Então, a procura de um profissional, eu faço terapia há bastante tempo e ajuda bastante nesses momentos, que a gente passa por essas situações. E também falar um pouquinho aí da não maternidade, que é um tema polêmico. Também tem muitas mulheres aí beirando os 40 que estão com essa dúvida. Então é legal compartilhar essa parte também, para que o pessoal tenha ali um apoio de outras pessoas também. Muito obrigada. Hoje teremos também, para potencializar esse mês, a Guilmar Leite e a Maria Ivone. Olá, gente. Estamos aqui para mais uma partilha de afetos. Bom, vamos começar entendendo um pouquinho quem foi a Laina aí na sua infância. Você poderia partilhar um pouquinho? Claro. Então, eu tive uma infância muito tranquila, Eu me sinto bem privilegiada no seio familiar. Eu tenho uma relação muito linda com os meus pais. Tenho um irmão também mais velho e a gente sempre teve uma boa relação depois que a gente cresceu, porque quando a gente era criança tinha as brigas, Acho que tem os ciúmes de eu ser a filha caçula, ele o mais velho, mas eu lembro de algumas coisas que meu irmão falava para minha mãe. A primeira era, quando minha mãe ficou grávida de mim, ele falava assim: se for um menino, você, por favor, deixa na lixeira do hospital. Nossa! Eu não quero um irmão. Se for uma menina, você pode trazer para casa. Ainda bem que veio menina, Graças a Deus eu vim menina, Escapou da lixeira. Escapei da lixeira. Félix. Juro que ele falou isso pra minha mãe, Com 6 anos, já soltou logo: se for um menino, eu não quero. Ele falou pra minha mãe. E na época não tinha ultrassom, Sim. Há 40 anos atrás quase não existia essa tecnologia, Então era na surpresa. E aí, enfim, cresci, meus pais são casados até hoje, então não tive essa figura de ruptura que muitos lares têm, de separações. Meus pais estão com 46 anos de casados. Que delícia! Bastante tempo juntos. Eles têm uma relação muito deles, que tem os problemas de casal, mas eu tenho muita felicidade em dizer que eu nunca vi meus pais brigando. Eu nunca vi eles discutindo. Que privilégio. Porque a minha mãe, ela tinha uma premissa que as brigas, elas eram entre casal. Então, assim, depois que a gente fosse dormir, dentro do banheiro, os dois conversavam ali de forma... Então, minha mãe, ela teve todo esse cuidado. Que sabedoria, Muito. A minha mãe foi aquela mãe que optou em não trabalhar para cuidar de mim e do meu irmão. Então, ela acordava cedo, fazia nosso ovinho pochê, levava para a escola, buscava, fazia os almoços ali com todos os legumes. Hoje eu como todos os legumes, todas as verduras, todas as frutas, graças a esse cuidado que ela teve comigo e com meu irmão. A gente nunca se quebrou quando a gente era criança. A gente
Que milagre! A gente nunca teve rubéola, cachumba, essas doenças, piolho. Então, assim, minha mãe ela tinha um cuidado tão presente conosco que eu e meu irmão, a gente teve muita sorte, porque esse cuidado todo ele refletiu numa saúde. Assim, Então, a gente não teve nenhum episódio ali Que da minha infância. Foi uma infância simples, né? Minha família é de origem extremamente humilde, né? Meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe. A minha mãe é descendente de portugueses. Uau! Então, os meus avós, o meu avô, ele veio fugido da guerra de Portugal e uma premissa para sair no navio era estar casado. Então, ele casou com a minha avó e veio para o Brasil fugindo Tu da é uma guerra. caixinha de surpresa, hein? Eles vieram para cá nessa condição, então, sem nada, né? A família toda em Portugal. E aí, meu avô, a princípio, veio ser padeiro, né? Que os portugueses, eles têm muita mão para pão. E ele trabalhou muitos anos também na Petroquímica, que é uma empresa grande que tem ali em Santo André, né? Hoje nem existe mais, é outro nome. Mas foi bem difícil para os dois. A minha avó era lavadeira, então minha avó lavava e passava roupa para fora. A minha mãe é a irmã mais velha, então ela participou bastante desse cenário de ajudar a minha avó a lavar roupa, a passar roupa, para complementar a renda ali dos dois. E cuidou também dos irmãos, né? É minha mãe, eu tenho um tio e uma tia, então ajudou ali no cuidado com os irmãos também. Então sempre foi uma infância bem difícil nesse sentido de humildade, né? E aí tudo isso moldou o meu caráter, né? Quem eu sou, todo Com esse certeza. seio familiar. Eu sempre tive muito amor da minha parte materna, né? O que não acontece da minha parte paterna, né? É uma parte que nunca me deu amor, nunca me deu carinho, então eu não considero a família do meu pai como uma família minha, né? Eu considero a família da minha mãe. Mas supriu tudo que eu precisava, graças a Deus. Que bom. E aí eu tive uma infância muito gostosa, assim, de criança mesmo. De cuidados, de brincar na rua. Minha mãe brincava comigo de elástico, pulava corda. Ela foi muito presente delícia. nesse sentido. Era uma época que ainda podia brincar na rua, né? Hoje em dia já não pode mais. Já não tem mais espaço para isso. Então, acho que todo esse contexto, bem resumido, moldou quem eu sou hoje. Com certeza. Dessa coisa familiar, né? Eu, com os meus pais, a gente tem um contato muito próximo. A gente se vê toda semana, se fala sempre. E eu fiz até comentei com a Lari, né, que eu fiz uma constelação familiar, e foi muito legal, porque eu me emocionei muito, porque a consteladora, ela falou para mim, ela falou, nossa, que lindo o amor da sua família, é um amor que ele transcende, né, vocês são muito únicos, né, vocês vêm, para quem acredita, né, na questão da espiritualidade, vocês vêm juntos de muito tempo, né, e aí foi bem legal ouvir isso, bem emocionante, e moldou tudo que eu sou hoje, né, esse amor todo. Eu ia até te perguntar, você falando sobre a sua infância, sobre a ancestralidade, essas histórias você descobriu na sua constelação familiar? Ou foi você ouvindo, crescendo, seu pai, sua mãe contando, como que foi? Eu tive muito contato, eu tenho muito contato com a minha mãe, então muitos momentos eu pergunto para ela, né, coisas da minha infância que eu não me lembro, né, porque eu era pequena, coisas dos meus avós, né, até recentemente eu fui ver para tirar a cidadania portuguesa, então aí surgiu algumas dúvidas, né, algumas questões do tipo, da onde que meu avô era? Né, meu avô era da Ilha da Madeira, a minha avó era de outro lugar de Portugal. Entendi. Então, essas coisas foram muito contadas, mas o sentir, eu acho que eu sempre senti muito, sabe? No caso, a constelação só foi uma confirmação mesmo, né? Isso, eu constelei, na verdade, porque eu não estava bem na época, na questão do relacionamento atual, e a constelação, ela foi para abrir uma outra frente, né? Uma frente de perdão, de paz e tudo mais. Mas a questão familiar já era mais tranquila, assim. Ai, que bom. Vocês querem perguntar alguma coisinha? Já abri espaço aí para as falas, as curiosidades? Eu gostei muito, Laina, né, de você relembrar, né, esse seu espaço de memória da infância e pontuar o quanto ela moldou quem você é hoje, porque nem sempre
talvez até por falta de informação mesmo, né? Os pais, alguns, né, de modo geral, não têm consciência do quanto o que se vive na infância se reverbera. Então, assim, achei muito importante essa sua fala, para, como pais, a gente pensar, né? Refletir. De como é esse cuidado que você está tendo e o quanto isso vai afetar. E quando você fala da ancestralidade, da constelação, eu também já fiz, e você vê que isso vem caminhando em geração, né? Então, assim, sua mãe e o seu pai te proporcionar uma infância tão acolhedora e tão afetuosa, eu acho que fez muita diferença, até por tudo que você foi enfrentar mais adiante. Eu acho que sim também. Eu acho que é muito do que me faz seguir, me faz segurar as coisas quando elas não vão bem, é esse acolhimento, né? Esse espaço que foi criado de até hoje eu ter um canal aberto com meu pai, dele falar assim, independente de tudo dar errado, na minha casa tem uma cama para você. Ai, que Né? Na lindo. beira da minha cama, eu até me emociono porque é Ai, muito lindo. Na beira da minha cama sempre vai ter um lugar para você. Sempre. Então, Ai, eu quero chorar eu também. ter esse apoio do meu pai e da minha mãe, isso vem do meu pai, né? Quando eu me divorciei, eu tive vergonha, né? Eu falei, poxa, eu tô decepcionando os meus pais, porque eu fiz um casamento, meu pai que pagou meu casamento com sacrifício, porque a gente tem uma origem humilde, e eu tô decepcionando meu pai e minha mãe. Então, quando eu fui levar isso para minha mãe, a minha mãe, ela foi mais difícil, né? Porque ela ficou com vergonha, né? Ter uma filha divorciada. Agora, o meu pai não. Meu pai, ele se fechou em copas e falou assim, você vai ficar feliz separada? Pegue suas coisas e venha para cá. Que eu não preciso de filha minha passando maus bocados na casa de ninguém. E eu acho que é interessante você falar isso, tô emocionada aqui também, que são narrativas verdadeiras, né, e que a gente sente. Porque eu acho que o casamento, ele vem muito dessa coisa enraizada, do patriarcal mesmo, Sim. de que você só vai ser feliz na vida se você casar, se você constituir uma família. E não, né, eu acho que hoje a gente tá num mundo que se chama uma desconstrução interna e externa, com amigos, com familiares, isso é muito importante. E uma coisa porque eu já não fui tão privilegiada, cresci com pai e mãe separados, só que a minha mãe fez as duas figuras. Uhum. E ela sempre me ensinou no contexto de que você já é mulher, já é difícil pra você ser mulher numa sociedade, então você tem que ser 2 vezes mais forte. Mas isso me trouxe uma firmeza de que eu não precisaria casar. O mesmo que eu case, eu não precise aguentar aquele casamento tenso, tóxico, mediante a tantas situações boas e principalmente ruins, para sustentar aquilo ali, sabe? Ou uma fachada, ou uma verdade. Porque é que nem seu pai falou, você vai ser feliz separado? Você vai ser feliz casada? Então tá tudo bem, tá tudo certo. E essa sua fala é muito importante, para as pessoas entenderem que o casamento nem sempre é sinônimo de felicidade. Sim. Eu tive vergonha, né, entrando até no âmbito já do casamento, quando eu descobri tudo o que aconteceu, eu tive um pouco de vergonha de contar para os meus pais, né? Como é que eu vou contar para o meu pai, para minha mãe que eu fui traída depois de tudo que, né, foi feito, porque a pessoa era tratada como um filho dentro da família. Então, assim, o meu maior receio era a frustração que eu ia gerar dentro do meu seio familiar, né? De decepção, de tristeza, de chateação. Então, para mim foi bem difícil essa parte, né? Quando eu me divorciei, de contar o que estava acontecendo. Tanto que a ruptura, ela aconteceu 6 meses depois quando eu descobri toda a traição. Eu fiquei 6 meses segurando sozinha, de tanto receio que eu tinha, porque a culpa, ela sempre recai sobre a mulher, né? Então, você foi traída porque você deixou de cumprir um step ali, né? Você não foi mulher suficiente. A gente ouve isso, né? Existe um patriarcado que ele fala isso. E a gente fica se sentindo mal, né? Elaina, muito bem-vinda. Estou muito feliz em você partilhar a sua história com
as pessoas que vão assistir o nosso podcast, né? Já te conheço há tempos e eu conheço bastante parte da sua história, né? Sei que você é uma mulher, vamos dizer, foda, porque você é a palavra que te define, corajosa, verdadeira e superou muitos traumas vividos. E isso, assim, eu te conhecendo, eu sei que você é foda. É a palavra que define a Laina. Além de ser parceira, amiga, ponta firme para qualquer coisa. Palpa toda a obra. Palpa toda a obra. Muito obrigada por você vir compartilhar. Eu sei que não é fácil. Não. Eu já passei por relacionamentos como o seu. Eu não me sinto pronta ainda para falar sobre isso. Eu não me sinto. Mas, assim, quando se fala de separação, eu tenho categoria para falar, porque eu já me separei de 2 pessoas. A primeira nunca é fácil, é sempre a mais difícil, né? Principalmente quando tem filho. Uhum. E independente de ser traída ou não, é difícil. Também passei o mesmo processo, demorei para contar para a sociedade, por conta de, como que você não sustenta um casamento. A gente se sente culpada por várias. E te digo com toda sinceridade, toda certeza, assim, do meu coração, a melhor parte do casamento falido é a separação. São 2 alegrias, né? Eu brinco agora, depois que passou todo o trauma, eu falo que é 2 alegrias. Uma quando casa e outra maior quando se separa. Sim. Mas é verdade, assim, porque é traumático e você ir assinar o divórcio, né? Algo que as pessoas não falam sobre isso. Então, eu cheguei para assinar, eu não tenho filhos, né? Então, foi no cartório. O cara do cartório brincou comigo. Ele, olha, mais uma solteira. E eu tava acabada. Eu falei, moço, mais uma solteira. Que desnecessário. A minha vontade era dar um tabefe no tabelião. Toma! Mas assim, né? Até na hora que é um momento sério, a gente passa por constrangimento, né? Mais uma solteira, do tipo, olha, pessoas, mais uma carne disponível no mercado. Me senti uma mercadoria, né? E é um momento muito delicado. Né, desde a descoberta, da forma como foi, né, de tudo que aconteceu, até a ruptura. Aí tem venda de bens depois. Uma parte super burocrática, né? Então é um estresse. Laina, quando você começou a perceber, porque eu acho que é importante a gente ressaltar que você não vê de cara que você está dentro de um relacionamento tóxico. Sim. Às vezes os de fora percebem e às vezes não, porque dependendo de quem está dentro do relacionamento tóxico e a pessoa que manipula também, ela consegue maquiar tão bem que quem tá de fora nem imagina que aquela pessoa realmente é daquela forma dentro de casa. Sim. É como se ela vivesse 2 personalidades e a pessoa que tá, né, sendo manipulada, enfim, naquela relação, até a ficha dela cair demora muito tempo. E nisso, o psicológico da pessoa já foi de arrasta, né? Então, quando que você começou a tirar, né, essa venda, assim, dos seus olhos? No meu caso, eu tive muita dificuldade. Essa venda, ela caiu no momento que eu descobri a traição. O perfil da tortura psicológica, né, que a gente sofre, no meu caso, foi um perfil bem cruel, porque era uma pessoa presente, era uma pessoa que mandava flores, era uma pessoa que comprava presentes, era uma pessoa que fazia declarações lindíssimas no Facebook, na época, né, no Orkut, no Facebook, que eu sou dessa época, e era uma pessoa que quem olhava de fora, e até para mim que estava dentro do relacionamento, era o modelo ideal de marido. Ele cozinhava, ele me ajudava, ele não era agressivo, né, no quesito de nem palavras, nem de ações. Então, assim, todo o perfil dele era um perfil de marido perfeito. Então, era o summer dream, né? O sonho de verão. Casei com... E eu conheci essa pessoa, eu tinha 14 anos. Caraca, Nossa. bem nova. Então, foi o meu primeiro namorado realmente de mais de um ano. Então, eu conheci ele com 14 e eu casei com 23. E eu separei com 29. Então, foram 14 anos aí de relacionamento. Né? Foi a pessoa... Tô chocada. Foi a pessoa que eu perdi a minha virgindade, né? Que eu tive ali um momento de intimidade
pela primeira vez. Então, todo o contexto era muito favorável. Entendi. E quando eu descobri a traição, eu lembro que, assim, foi uma semana que eu fui fazer uma viagem com a minha mãe. A gente foi fazer um cruzeiro, só nós duas, né? Minha mãe, ela tem alguns sonhos, algumas vontades, e eu, na medida que eu posso, eu faço para ajudar. Então, ela queria andar de avião, a gente foi juntas andar de avião, fomos para Porto Seguro. E ela queria muito andar de navio. Eu falei, vamos, eu vou com você. Foi eu e ela, era só eu e ela nessa viagem. Na época, eu tinha uma loja, e ele cuidava da loja nos finais de semana, então não dava para ele viajar. Eu tirei férias, eu era CLT, então eu conseguia tirar férias e fui. Então eu fui com a minha mãe, foi um cruzeiro de 3 dias, foi ótimo. Quando eu cheguei em casa, eu fui recebida com flores. Ele chorou porque sentiu muito a minha falta. Sentimento da culpa. Na verdade, eu acho que é malvado, sabe, a pessoa fazer isso, porque é de uma falta de caráter tão grande você fazer tudo o que foi feito e tratar a pessoa assim, E nessa sabe? época, no caso, ele já estava te traindo e você Já ainda não sabia, não porque sabia. eu já vi muitas pessoas serem traídas, e tinha uma, na ocasião, a minha vizinha estava acontecendo com ela. E eu conversei com ela sobre isso. Ela falou assim, Elaine, existem indícios. Então, o primeiro indício é o cara começar a chegar tarde e a falta de interesse sexual. Eu não tinha isso. Eu era procurada todos os dias. Não tinha o chegar tarde em casa, porque as traições elas aconteciam durante o dia, no horário de almoço, né? E eu não tive esses indícios. E nem a falta de interesse, nem a falta de flores, nem a falta de romantismo. Eu não tive nada disso. Entendi. Então, eu nunca ia descobrir. A minha sorte é que eu acordei num dia... Eu tinha acabado de voltar dessa viagem. E eu acordei num dia... E aí, tem pessoas que são mais espiritualizadas e outras menos. Eu senti no meu coração uma energia dizendo assim, pega o tablet. Pega o tablet. E eu nem mexia no tablet. Falei, pega o tablet. Gente, como... Ai, chega, me arrepiei. Como que mulher tem? A Essa mulher mulher tem. FBI, mulher FBI, não adianta. Quando ela não Eu sabe, juro. Deus É mostra. da mulher. Deus Se eu mostra. disser que teve um indício, não teve. Aí eu lembro, eu morava num sobradinho, num condomínio fechado. Eu desci as escadas, na época eu tinha já a Marcela, que é minha gata, o amor da minha vida, e tinha uma cocker, a Areta. Elas desceram comigo, tal, e eu ia fazer faxina, porque sábado era o dia da faxina. Eu desci, eu pareci que eu tava possuída, assim, por algo. Eu desci, abri o rack, eu consigo ver a cena na minha mente, nítida. Peguei o tablet. Eu abri o tablet e comecei a dar voltar. Sabe quando dá not found na página que não encontra? Eu comecei a dar voltar. Na 10ª vez que eu dei voltar, abriu. Pá! Eu olhei e falei, oxe, que é isso? O que tá acontecendo? Aí era uma conversa, né, dessa pessoa com uma outra pessoa, com uma mulher travesti, profissional, e eles estavam marcando um encontro. E aí na mensagem tem algumas coisas muito pesadas que eu não vou falar aqui, Sim. mas falavam que estavam com saudade, que fazia tempo que não se viam. Então era mais ou menos um relacionamento. No caso, você já viu que já estava há um tempo Isso, ali, um exato. relacionamento que não era de, abriu ontem e eu conheceu. Não, Meu assim, já Deus. tinha uma intimidade entre os dois, né? E era um site profissional, Entendi. né? De procura sexual profissional. Então, aí estavam marcando o encontro. Como foi pra você na hora, o seu sentimento? Como que você lidou? Eu acho que é isso na situação ali. Eu entrei em desespero. Um choque. Eu comecei a chorar. E o meu vizinho do lado, ele ouviu eu chorando e ele achou que alguém tinha falecido. Ele falou, alguém faleceu, né? Mas foi, né? Porque naquela hora... Foi uma morte mesmo, né? Porque Porque ele desconstrói exatamente... Desconstrói na hora a Destruiu. pessoa que tava ali há 20 minutos atrás com você. Exato. E aí eu mostrei pra ele, eu falei, tá aqui. Aí ele leu, porque tinha um conteúdo muito pesado, assim, com
resquícios de coisas muito pesadas, sexuais. E ele olhou pra mim e falou, tá me zoando? Eu falei, não, quem tá zoando a gente é essa pessoa aí. Porque depois de tudo, eu tá lendo isso, eu tenho vontade de morrer. Aí, na hora, eu peguei, liguei e falei, vem pra casa agora, senão eu vou aí, vou quebrar essa loja e você. Aí deu uns 40 minutos, o ser humano chegou lá em casa, eu comecei a conversar. Aí primeiro veio a mentira. É algo recente, faz pouco tempo, blá, 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 blá. E uma voz na minha cabeça. Gente, eu tive muito, assim, a prova da espiritualidade 100% nessa época. Uma voz assim, é mentira, Elaina, é mentira. Aí eu comecei a pressionar. Falei, você tá mentindo, você tá mentindo, você tá mentindo. Resumo. Ele estava fazendo isso há 3 anos. Meu Deus! Eu tô passada. Eu fiquei 6 casada. Gente, eu tô Metade do passada. casamento. E sem desconfiar de E sem absolutamente desconfiar. nada, porque ele Exato. Eu maquiava, tô né? passada. Eu acredito que, assim, todo esse perfil que ele construiu, bom, Foi pra... um ator nato, não? Sociopata total, né? Sociopata total, então assim, É. porque você pensar, né, que a capacidade que a pessoa tem de construir isso de forma que cria uma maquiagem tão verdadeira, entre aspas, porque todo mundo Ou seja, acreditava naquilo que ele Vendia. vendia. ele criou um personagem. Sim, de fato. Criou, e eu enlouqueci, assim. Aí, o meu primeiro step foi falar, cara, você vai amanhã no posto de saúde, porque se eu tiver pegado qualquer coisa sexualmente transmissível, eu vou matar você. Aí, a princípio, deu tudo negativo, aí fui no ginecologista, chorando, falei, doutor Marco, pelo amor de Deus. Ele falou, Elaina, calma. E a paz Não, do e ainda ginecologista, bem- calma, é normal. Eu, E ainda bem, Imagina porque quantos às casos. vezes seria... desculpa aqui interromper, mas é que às vezes, ainda bem que na hora você já pensou, tipo, minha saúde já foi pra meios. Porque às vezes a mulher pode entrar num estado tão depressivo mesmo, tipo, de De parar, choque, até de o que eu vou choque, fazer. entendeu? Porque realmente, eu acho que nessas primeiras situações é recorrer a uma ajuda médica. Aí como que Pois foi é. emocionalmente pra você, assim? Óbvio que você ficou destruída, isso já tá claro. Não, aí eu, mulher forte que sou, catei toda a sujeira, levantei o tapete, enfiei tudo debaixo do tapete, não contei pra ninguém. Eu tinha uma outra amiga na época que estava passando também por uma traição, um término de casamento com uma filha pequena. E eu não precisei falar nada pra ela. Eu só falei assim, eu tô passando por uma situação parecida com a sua, mas um pouco pior pela forma que tá acontecendo. E ela adivinhou, ela falou assim, você tá sendo traída com uma mulher travesti? Aí eu fiz assim, tô. Ela, eu já tive umas amigas que passaram por isso. Aí eu, É porque não é comum ouvirmos, né? Ouvir, O acontecer, sim. O sim. ouvir, não. E foi aonde que eu fui pesquisar. Eu falei assim, meu Deus, isso é comum. Aí eu até, na época, tinha uma revista muito legal, que era super interessante, que trazia temas diferentes, né? E aí tinha uma que era exatamente sobre esse tema, onde as mulheres travestis falavam que 90% do público delas eram homens héteros, que se intitulavam héteros, se intitula. casados e com filhos. Aí eu falei, meu Deus, que mundo é esse que eu não tô conseguindo? E aí eu coloquei tudo debaixo do tapete e falei, vou reformar a casa. Nossa. Pedi dinheiro pro meu pai emprestado. Falei, pai, me empresta tanto que eu quero fazer uma reforma, depois eu te devolvo. Aí eu dei uma reformada na casa e fiz a churrasqueira pra ver se eu me sentia melhor. Mas eu não me senti melhor. Não me senti melhor. Foi procurar um escape, né? É isso que eu fui fazer. E aí eu não me senti melhor, obviamente. Entrei numa depressão profunda. Fui procurar auxílio, comecei a tomar medicação. E 6 meses depois eu tive a feliz surpresa de Deus colocar no meu coração algo que fez com que eu colocasse o ponto final.
E eu peguei minhas coisas, liguei pro meu irmão, falei, vem me buscar que eu vou me separar. Mas Ninguém sabendo de nada. E a terapia, por isso que é importante deixar claro que a terapia ajuda muito. E tomar o remédio ou não, por isso que você precisa sim buscar uma ajuda médica, psiquiatra, terapeuta, dentro das suas condições para essas situações iguais ou semelhantes. A gente não pode tomar qualquer atitude sozinha, né? A gente precisa de uma rede de apoio e na sua situação você fez certo procurar uma ajuda médica de imediato. Sim. E aí foi ótimo, eu liguei pro meu irmão, falei, olha, vamos me separar. Ele, como assim? Esse relacionamento perfeito, como você vai se separar? Falei, vem aqui que eu vou te contar o relacionamento perfeito que eu tô vivendo aqui, um inferno há 6 meses, que minha cabeça destrambelhou. Aí, mas meu irmão também, assim, por isso que eu falo, eu sou muito grata a Deus pelo meu seio familiar. A minha mãe, o meu pai e o meu irmão, eles são tudo pra mim. Tudo. Assim, mexe com o que for com a Elaina, não mexa com os meus 3 preciosos, não mexa que eu fico, assim, possuída. Não mexa, porque meu irmão na hora, deu 5 minutos, ele tava dentro da minha casa. Ele enfiou todas as minhas coisas e falou, independente do que tiver acontecendo, a gente vai ficar com você. Pegamos minhas coisas. A rede de apoio, né? Como que é importante. Aí fui, aí contei pra minha mãe quase me matou, ela falou assim, como você escondeu isso de mim? Você tá há 6 meses, isso aconteceu lá em dezembro, a gente tava em julho. Falei, mãe, eu não tinha forças pra te contar, né? E além de força, é a vergonha. A mulher, ela não é culpada, ela se sente vergonha. Vergonha. É como se ela tivesse falhado. E a sociedade cobra isso, né? Eu acho que no Cobra. fundo você se sente culpada até mesmo pelo que a sociedade vai falar. Sim. Entendeu? Exatamente. Você não se sente culpada pela situação. Porque você não foi culpada de fato, você foi uma vítima. Mas é culpada no sentido que eu falo de como que eu vou contar, mas era bem visto, sempre me tratou bem. E a primeira sensação eu acho que é o que eu fiz de errado pra isso acontecer. Exato. É o sentimento de culpa, infelizmente. E as mulheres, muitas mulheres reforçam isso, porque, por exemplo, a irmã dele, na época ele já não tinha mais o pai e a mãe, mas a irmã dele contou para as amigas que eu me separei porque eu não tive cabeça, porque eu não tive força de vontade suficiente. Cara, como uma mulher não tem sonoridade É isso. ou se não tem sonoridade, ótimo, tem um pouco de empatia, entendeu? De ver o que eu passei com o irmão dela e sair falando para as amigas isso. E aí, depois de um tempo, né, você acaba encontrando, porque a cidade que a gente mora, que é Santo André, é uma cidade pequena. Então, você acaba encontrando. Sim. E aí, a pessoa olhar para mim e falar assim, nossa, mas o que aconteceu? Porque fulana me falou isso. Eu falar, fulana não te contou, né, o que o irmão dela fez comigo, não, né? Por isso que a gente fala, né, que a história tem 2 lados. Sempre tem 2 Tem lados. 3, né? Tem a verdade, o meu e o seu. Concordo, né? É verdade. Ô, Elaina, mas assim, eu não sei você, mas no meu caso, eu sempre fiz questão de, deixa o povo falar que eu não ligo. Não. Porque depois tudo vem à tona. Vem, isso é Entendeu? verdade. Então, isso mesmo. Nossa. É que as pessoas legal. vinham com um tom interrogativo pra mim, do tipo, a gente tinha eu sou uma pessoa que eu crio laços muito fácil, né? A minha maior característica pessoal e profissional é criar laços. Então, eu pego intimidade com as pessoas fundo muito rápido, né? Minha maior característica é essa, como pessoa. Então, muitas delas eram amigas. E elas vieram com um tom de preocupação, do tipo, o que aconteceu? E aí eu não me sentia confortável de mentir, de falar, não foi isso mesmo. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso. É porque eu acho que tem situações e situações. E talvez também, quando você ficou aqueles 6 meses naquele luto, porque eu acho que é um luto como mulher, como pessoa, como esposa, como todo o contexto. Como ser humano, né? Como ser humano. E aí, quando você começou a ajudar médica e tudo, que você falou, agora chega, se libertou. Quando você sentiu a maior rede de apoio, que foi a sua mãe, o seu pai e o seu irmão, de fora, nada mais importava. Sim. Entendeu? E como você já expôs para as pessoas
pra você seriam as pessoas mais importantes e você já teve o medo do julgamento ali e você não foi julgado, você foi acolhida, eu acho que o que vinha de fora sendo amigos, familiares, enfim, mas que não é dentro de casa, pouco importava. Exato. Ah, te contou isso? Então tá bom, senta aqui que eu vou te contar a verdade, mas vou te contar mesmo o que aconteceu. E aí muitos ficavam tipo, quê? Queria a gente aqui. Outros tipo, nossa, mas eu já passei por isso. Porque você sente quando a pessoa vem pra te culpar, quando a pessoa vem pra te zoar, quando a pessoa vem num tom de preocupação, Sim. entendeu? Mas eu acho que o que eu quero dizer é que quando você se libertou e falou, não, foda-se, tocou foda-se mesmo, tipo, o que... Você já abriu a sua ferida pros seus pais e pro seu Sim. irmão e te acolheu. Então, de fora, era que saber mesmo. Bom que abre o olho. É isso. Então, cara, foi difícil, foi exaustivo, principalmente por esse perfil sociopata da Sim. pessoa de maquiar muito bem, né, o que ele estava fazendo ali comigo. E eu casei muito novinha, então, putz, né, não tem Foi um experiência castelo de que vida. desmoronou, O castelo né? da princesa foi pro chão. Mas aí, tudo passou. Depois eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa que eu estou hoje. Já são 8 anos aí de relacionamento. Olha, obrigada. Olha, antes de você falar, que é assim, gente, né? Depois de um amor tão tóxico, vamos lá. Agora ela tem um amor tão bom. Começou o processo de cura. Mas você falou todas as histórias aqui triste, mas um recado que é importante. Como que foi e o que foi essencial pra você se reerguer? E principalmente, depois de todo esse surto tóxico, se permitir, né? Um novo amor. Sabe que é muito legal isso, porque eu acho que, independente do nome que você dê, se é Deus, se é espiritualidade, se é energia, né? Quando você permite, ele comanda a sua vida, né? E eu brinco que o meu marido atual, que é o Rogério, ele é a minha alma gêmea. Então a gente veio para cá no mesmo ano, né? Nós dois somos do mesmo ano de nascimento, com 3 meses de diferença. Uau. E é uma premissa das almas gêmeas, né? Quando a gente estuda sobre, elas vêm para o mundo no mesmo ano, né? Quando elas são gêmeas. E foi muito tranquilo. A gente se conectou com uma amizade primeiro, a gente ficou muito amigo. Ambos estávamos passando por momentos muito difíceis, né? Ele também teve um divórcio que não foi fácil, de uma relação que também era tóxica demais. Eu com a minha história, ele com a dele. E a gente ficou muito amigo. E a amizade que a gente criou se transformou numa paixão avassaladora e que hoje é um amor sólido. Ai, que Né? bom. Então é muito sólido. Hoje o que a gente tem junto é um amor sólido. Mas ele passou por todas as fases. Ele foi uma amizade que se transformou numa paixão que foi assim, avassaladora. Acho que os meus primeiros 2 anos de relacionamento era aquela coisa de, ai, vem aqui que eu quero te amar, fica pertinho de mim, né? Era muito grude, assim, era até feio, né? Eu falava, a gente parece 2 adolescentes, mas a gente já tem 30 e poucos anos, né? Não tá tão legal. Quando tem que ser, né? E hoje, quando as pessoas veem a gente juntos, conseguem identificar que é um amor sólido. Então, é uma relação de parceria, uma relação de amor mesmo, assim, aquela coisa que petrificou, sabe? Então, é sólido. E é completamente diferente, né? O Roger, ele não é o cara que manda flores, nem compra presentes, mas ele tá na minha vida de uma forma que nenhum outro homem nunca esteve e nunca vai estar. Porque ele tá presente de verdade, né? Ele cuida de mim. Eu sei que qualquer coisa que aconteça hoje comigo, se eu ligar para ele e falar assim, me ajuda, ele vai sentar do meu lado e vai falar, vamos lá, eu vou te ajudar. A gente vai junto nessa, vamos dar a mão e vamos junto. Que bonitinho. E isso vale muito mais do que 1000 buquês, 1000 presentes, porque é um carinho que não se compra, né? Não vende lá na floricultura. E palavras são só palavras, né? O que eu tenho deles são ações. A gente tem ações um com o outro, então é um relacionamento completamente diferente. Nossa, isso, como essa sua fala me fez lembrar de Bell Hooks, que é uma autora que eu adoro, e que ela diz no livro, inclusive num livro sobre o amor, que ela fala no amor nesse contexto de grandeza, e que uma das falas de um dos capítulos que abre é justamente esse: amor é, acima de tudo, ação. É isso. Hoje eu tenho um amor de ações, né, de dia a dia, de cuidado. Então, aquela ilusão que muitas mulheres têm do tipo, o homem ideal é o homem que manda flores, que compra presentes e bombons. Eu
Pra mim foi péssimo esse amor. Pra mim não valeu a pena. Isso, né? A gente já fala sobre o que é legal pra você, pode não ser pra mim, são o sentir na pele, que é o intuito do projeto mesmo, vivências, histórias. E aí, com isso, eu já gostaria que você compartilhasse, né, com os pezinhos ali quase no 40, com toda essa vivência que você teve, casou muito jovem, teve rede de apoio, sempre teve uma história familiar da infância muito amorosa, muito afetiva. O que você teve, assim, de lições, aprendizagens que você gostaria de passar, né? Pra minha geração que tá vindo, porque hoje eu tenho 25 anos, mas para as mulheres que têm a sua mesma idade, um conselho que você daria? Eu acho que um bom conselho é você ser feliz, independente dos steps que a sociedade te impõe. E, por exemplo, a não maternidade, no meu caso, é um desses steps, né? Eu teria todos os motivos para ter um filho. Hoje eu tô estável financeiramente, tenho meu apartamento, tenho um parceiro de vida maravilhoso que já é pai e é um excelente pai que cuida ali com todo zelo, né? Uma pessoa com certeza que teria condições de ter um filho comigo. E mesmo com tudo isso, eu tendo rede de apoio, porque eu poderia contar com a minha mãe, contar com meu pai, eles seriam avós excelentes, com toda certeza. Mesmo assim, eu decidi não ter filhos, porque é algo que eu não quero, a Elaina não quer, né? Eu tenho um modelo de maternidade na minha cabeça muito formado, que se eu fosse ser mãe, eu gostaria de ser uma mãe tão foda quanto a minha mãe foi. Isso é impossível. Porque minha mãe foi muito boa mesmo, entendeu? Muito bom, muito bom. Ela foi muito boa mesmo, assim. Pra mim, ela é um modelo de amor. Ela e meu pai são os modelos de amor e carinho imensuráveis, né? E o meu irmão junto com isso também. Então, primeiro tem esse step, né? Então, minha mãe deixou de trabalhar pra cuidar e tudo mais. É algo que eu não gostaria de fazer. E mesmo a sociedade impondo, porque a gente recebe, né, esse tipo de crítica. Não só essa, outras, né? Sim. Até respondendo o que você falou. O que você traz de conselho? Cara, faça o que você quer, o que te faz feliz. É casar? Será que é casar? Porque às vezes você é feliz sozinha, você gosta de viajar sozinha, de sair com as suas amigas. E um relacionamento não é legal pra você, né? Pra mim sempre foi. Eu sou canceriana, uma pessoa carente, então eu preciso dormir de conchinha com alguém, eu preciso. Mas o filho, por exemplo, não é algo que eu olho e falo assim, nossa, que legal, uma criança, oba, né? E olha que você se dá muito bem com criança, tá, gente? Muitas crianças, gente, eu sou um chamariz de criança. As crianças ficam no meu pé. Eu fui no carnaval para um hotel e eu tava com a minha cunhada na brinquedoteca, né? Brincando com o meu afilhado, que eu tenho um afilhado maravilhoso, lindo, loiro, fofíssimo. E aí veio outras crianças e eu comecei a interagir com as outras crianças. Aí minha cunhada brincou, ela falou assim, ah lá, a tia da brinquedoteca. Sou eu. Da recreação. É a tia da recreação. Porque eu adoro, eu acho fofíssimo. Eu só não quero passar por essa experiência de ficar grávida, de deixar de dormir, né? De abdicar de várias coisas, porque a maternidade, ela é isso, né? Sim, Exato. E hoje eu acredito que nós já até temos mais voz com relação à maternidade para falar de que não é apenas flores, né? Uhum. Porque quando a sociedade cobra, casou, tem que ser mãe, aí você tem um filho, nossa, só tem um, hein? Não pode, tem que ter Você dois. sempre Cadê tá... o irmão? Cadê o irmão? Então, assim, e essa é uma escolha sua verdadeira, porque você não quer, e tudo bem. Eu tenho tias também que não são mães, mas que não deixam de ter esse amor maternal como você tem pelo seu afilhado, por seus sobrinhos ou por todas Pelo as meu crianças. enteado. Mas não necessariamente você precisa ser mãe. Sim. Não, Né? e- Então tem que essa questão de respeitar as suas escolhas. Eu espero que eu tenho filhas também adolescentes, tenho mais velha, mas que essa nova geração assim aprenda mesmo, né? Uhum. Que aquilo que você escolheu, que tem sintonia com a tua essência, é o que vai te fazer feliz. É Não é aquele padrão que tá ali para Esse você. é o recado. É. Esse é o recado resumido. Cara, faz o que te faz feliz. E Não que a importa. gente tem opiniões bem diferentes, né? Porque você optou em não ser mãe. Essa daqui é mãe de 3. Uhum. Essa daqui foi mãe solo. E eu sou tipo assim, Deus, sua vontade. Não quero agora. Não, mas assim, uma coisa que eu tenho muito clara é tipo, se eu não tiver filho, eu sei que
eu não preciso de filho pra ser verdadeiramente feliz, entendeu? Respeito muito o universo da maternidade, fico vendo parto, vejo mãe ali que tá grávida, adoro. Mas eu não me vejo, tipo, ai, será que eu realmente quero entrar nesse universo? Eu acho que pra eu entrar nesse universo vai ser muito um processo de parceria, de casamento. E será que eu tô pronta pra isso? Então eu tenho opiniões bem divididas, mas não tenho martelo. Tipo, ai, quero ou não quero, sabe? Mas eu acho isso interessante. A gente tem que ser o que a gente é, porque a gente pode ser tudo. Sim, é isso. E Eu não- sempre tive o não definido, não Aí, ó, quero. tá vendo? Mas a sociedade mexe com a gente. Então, e no meu caso, eu sempre tive o meu sim definido. É isso. Com 16 anos, eu cheguei pro meu avô, que tinha Olha que 86, legal. e falei para ele assim, vô Epifânio, lá no Nordeste, no vilarejo, falei para ele, vô, independente de que eu me case ou não, eu vou ter um filho sendo mãe solteira ou casada. É isso. Porque Nossa. sua vontade O era meu maternar. desejo era ter um filho, independente de macho ou fêmea, mas eu tinha que ser mãe. Aí veio essa bênção, A fêmea. que também foi um presente que o universo deu, É porque isso. eu, sinceramente, de verdade, o pai dela veio na minha vida para me dar ela de presente. É. Apenas. A minha mãe é assim, Gui. A minha mãe fala que a vida dela só é feliz e completa por conta de mim e do meu irmão. Então, assim, o maior exemplo que eu poderia ter para mudar a minha opinião da questão da maternidade é a minha mãe. Sim. Porque a minha mãe é uma pessoa realizada de ser mãe. Sabe Eu aquela também. Olha, coisa tá vendo? de desde pequena, o sonho da minha vida é ter um filho. Um, não, dois. E minha mãe E ela queria teve mais. casal ainda, né? Entendeu? Então, assim, cara, é isso. Então, esse é o recado. Independente do ambiente que você esteja inserido, do que os outros te digam para você fazer, do que faz o outro feliz, pense no que você quer. E não ceda se você não quer. Isso aí. Né? Foi uma premissa para o meu relacionamento atual, né? Ele já tinha um filho. Falei, olha, é isso. Você teve, parabéns para você, eu não vou ter. Tudo bem? E é muito bom ressaltar, tá? Porque já que aqui estamos no mês das mulheres e com tanta potência, não esqueça, tá, mulheres, que o corpo é de vocês. Exato. Entendeu? E quem vai cuidar é vocês. Exatamente. Por mais que você tenha um parceiro, que bom. E ele dividir, ele trocar a fralda, ele passar a noite acordado, ele dar mamadeira, parabéns pelo mínimo. Porque você não fez sozinha. Exato. Entendeu? É sobre isso. E Parabéns uma, pelo mínimo, é e isso uma mesmo. coisa que ninguém fala sobre a maternidade não é só a gestação. A amamentação é muito difícil. Muito. É muito. Então, assim, né? Todo pós, né? Eu acho que tem a muita gestação... coisa por trás. Você tem que É. querer de verdade. É, e- Aceitar bem. E assim, é bênção, mas eu super entendo o seu lado e eu sei que você está completamente correta no que você diz sobre a sua decisão. e eu acho que o amor também, pra mim, a questão do amor, ele é muito... Ele transcende, sabe? Sim. Eu não preciso ir lá e ter um filho pra eu amar ele. Eu posso amar o meu enteado. Então, assim, todas as coisas de criança que eu acho muito divertidas, eu faço com ele. Então, ele é meu bode expiatório. Por exemplo, eu tenho uma meta de ter 15 gatos. E o Gustavo, ele é uma criança muito maravilhosa, porque ele me ajuda nos meus planos. Com os gatos. Nos meus planos. A convenceu o Roger. Aí eu falo assim, Gustavo, olha um gatinho preto dessa Uhum. cor, a gente não tem, a nossa meta é 15, a gente tá com 3. Aí ele, pai! Eu, Roger, o Gustavo quer. Agora você contou o segredo. Mas assim, gente, se vê a Laina brincando com o Gustavo, são duas crianças. Sim. Olha, ela soa do cabelo virar peruca, É. cola, ela pula no E meio com de o todo Leonardo mundo, também. Os dois. É. Não, mas eu tô falando com relação ao Gustavo, porque ele é o enteado com quem você convive. Sim, Mais, ele é minha né? criança, ele é minha Entendeu? criança. E é impressionante. Eu não teria o gás nem a paciência que ela tem E é de isso. brincar, como ela brinca com É, ele. e Como- não precisa E ser meu como filho, tudo né? são escolhas, e o amor não maternidade, mas no enteado, o amor com a mãe solo, o amor ali com a empresa e com os 3 filhos e agora os netos. E é sobre amor, né, gente? É sobre você estar feliz consigo e com aquilo que você tá partilhando. O amor eu acho que é uma coisa... Eu escutei uma frase essa semana num podcast que eu escuto muito legal, que ele fala que você tem que abrir a porta de dentro, né, pra ser feliz lá fora. Então acho que é sobre isso. Quando você abre a porta de dentro, você é feliz lá fora.
Sabe? É isso. Sabe o que você falou agora? Muitas convidadas que a gente teve aqui na mesa, né, ao longo da primeira e agora nessa segunda temporada, muitas vezes eu pergunto, mas quando que você conseguiu esse amor? Ou quando que você, né, se encontrou? Ela, quando eu me descobri. Meu, gente, agora tem muito a ver com o que você tá falando. Eu acho que quando você se liberta, quando você se descobre, vem esse amor, tudo floresce. Vem esse amor e... Cara, tudo passa. Assim, esse é o grande aprendizado, acho que, da vida de todo mundo. Tudo literalmente passa. Às vezes por cima, né? Às vezes atropelada, né? Exato, mas passa. Assim, tanto... Eu tenho direito a uma única pergunta que eu tô com vontade? Uai, você podia fazer Claro. várias perguntas. Laina, você poderia dizer só quando que você entrou no meio espírita? Que você tem uma... Você disse aí que você teve esse chamado. intuito, né, de descobrir tudo o que aconteceu através da espiritualidade. Você poderia só fazer como? É bem bizarro, porque quando eu comecei a fazer a faculdade, eu ia de van, porque não tinha transporte público. Então, meu pai, maravilhoso, pagava uma van para mim, eu adulta, andando de van escolar, linda. E aí, o cara que fazia o transporte da van, que é o Nelson, que é um cara maravilhoso, ele era espírita. E ele me deu um livro. Ele me deu um livro, que era o Nosso Lar, e ele falou assim, vem visitar a casa, tal. Na época, a gente tinha um seio muito católico. Sou batizada, minha mãe fazia novena, dia Santinho lá em casa, Santinha visitava a gente. E aí eu fui, levei minha mãe, eu e minha mãe adoramos. Minha mãe ficou tão fã que ela fez o curso. Hoje minha mãe trabalha numa casa espírita e ela dá passe, ela fez 6 anos de curso. Eu não segui, né, por conta da rotina e tal, trabalho. Mas foi nesse momento, assim, foi muito natural. Que bom, obrigada por responder. E eu tinha essa curiosidade, porque ela sempre tem é intuitiva, alguns momentos que a gente já passou juntas por perdas e sentimentos, né, bem tristes. A Bem gente se sensível, apoiou bem nisso, sensitiva, nesse né? lado da espiritualidade dela. Isso é bem latente, assim, desde sempre. Mas eu conhecia a religião mesmo ali. Hoje eu não sigo nenhuma religião, eu digo que eu sou espiritualista, porque eu gosto tanto de ir numa igreja, tem umas missas que são muito legais, né, muito alegres, de música, e você sente ali uma energia boa, quanto às vezes eu vou num centro, tomo um passe, fico ali. Minha mãe faz muito, né, quando eu não tô bem, eu falo, mãe, por favor, não passe em mim, passe de mãe, gente. É sagrado. Pura alma, passe de mãe. Tudo de mãe, e olha, né? que Tudo bom, mãe. através de um livro, tá vendo? Os livros, Tá aí a essa leitora. rede aqui, A leitora aqui do grupo. Não, o livro isso, exatamente vai isso. enveredando, assim. É muito bom saber que você, né, chegou através... E isso que você falou é muito importante. Você não precisa estar vinculada a nenhuma religião para sentir a força do espírito aqui. Não precisa ter um templo físico, né? Isso é de dentro. Vai muito dessa frase, eu amei essa frase, a porta se abre de dentro para fora, não de fora para dentro. Então. Agora, assim, eu tô muito curiosa hoje. Profissionalmente, você faz só um resumão, assim, do que você já viveu, o que você faz, se você puder, não sei. Claro. Profissionalmente, eu tive uma questão bem ruim, né? Que até a Lari trouxe no início, que foi uma pessoa também, né? Que foi uma chefe, que foi bem tóxica, bem ruim, me torturou bastante ali emocionalmente. Eu passei 12 anos numa empresa, foi um desligamento bem traumático por conta de tudo que ela fez, né? Eu tinha as melhores notas de gestão de desempenho, né? Porque eu entregava tudo, os meus parceiros, os stakeholders, todos felizes, e por algum motivo ela não gostava de mim, né? Às vezes você brilhar demais, a luz, ela ofusca as pessoas, né? Que são escuras. E eu tive 2 chefes, assim, 2 mulheres. E mulheres. 2 mulheres. Mulheres, por favor, sejam melhores conosco, né? Entre nós. Como é que é? Sororidade. Sonoridade. Por favor, gente. E teve... as 2 tinham uma coisa em comum, né? As 2 eram de uma mesma religião, né? Específica, fervorosas. Não vou dizer aqui. Mas tinha um perfil muito parecido de colocar a culpa em Deus, né? Ai, mas Deus quis assim, Deus nananã. Fala muito de Deus e pratica pouco que Deus prega, que é o amor. Exato. Né? São incoerentes, né? Que é você não fuder a vida do seu coleguinha. Sim, né? mas é bem isso. Mas né? é isso. É isso. E eu aprendi muito com as 2. Eu aprendi que eu não quero ser uma pessoa assim,
que fala pra caramba de Deus e não age conforme os princípios dele. E também não quero ser profissionais como elas foram, ruins, que destroem o psicológico dos amigos, das pessoas, que não ajudam no crescimento, que não são boas pessoas. Então, foi um aprendizado legal e foi muito bom. Torturante também. Torturante. Minha mãe já teve relacionamento tóxico no amor. E eu já tive relacionamento tóxico no trabalho. Eu também, nos Então, dois. tipo assim, é muito difícil, porque você fica você se sente num beco sem saída. Porque é, sim, uma hierarquia, é, sim, um poder acima de você. E você precisa trabalhar. E não tem como você realmente apontar o dedo e falar o que você pensa, porque você tem o seu trabalho ali. E aí você pensa, você tem que se posicionar, você não pode. Gente, mas não é tão fácil assim. Não, porque Não você é fácil. precisa. E, inclusive, um dado estatístico gritante, muito preocupante, é que o Brasil, é um país que mais tem afastamentos por saúde mental nas empresas, e a maioria das afastadas são mulheres. Então, imagina os ambientes tóxicos a que nós estamos, né, expostas. Mas tem agora uma lei de saúde mental que já entrará em vigor em breve, então as empresas têm que se adequar e buscar melhorar para propiciar espaços em que as pessoas possam desenvolver seus talentos de forma, né, equilibrada. Até porque a alta rotatividade que as empresas têm minam também os seus lucros. Sim. Então, eu tive tanto relacionamento tóxico pessoal quanto profissional nessa vertente, né? Mas foi um aprendizado, foi bem bom. Foi bem ruim, mas foi tá bem bom. porque dei a volta por cima. Mas essa ruptura, né, que foram 12 anos que eu fiquei nessa empresa, ela me abriu portas para hoje eu ser a pessoa profissional que eu sou. Então, eu me achei numa área nova, que foi uma amiga, Fernanda Trindade, vou citar o nome dela aqui, gente, maravilhosa, uma potência, ela é head em uma empresa hoje de RH. Uau. Ela é muito potente, assim, uma pessoa espetacular. Quando eu fui desligada, ela foi a amiga que me estendeu a mão e falou, eu te conheço como profissional, eu tenho uma vaga aqui que é a sua cara. Chamava Customer Success. Eu falei, Customer Success? Que é isso, Deus? É gerente de conta, é sucesso do cliente. E eu era marketing na época. Eu falei, não é possível que eu vou para essa área. E ela falou assim, confia em mim, Elaina, eu te conheço, é o seu número. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu me achei profissionalmente na área que eu gosto, que é a área de gerente de conta, né? Que é accounting, Customer Success. Que legal. É o que eu faço hoje. Hoje eu estou numa empresa maravilhosa, eu amo a empresa que eu estou. A minha chefe é mulher, mas é uma mulher maravilhosa, de uma doçura e de uma educação e um respeito ímpar. Olha, né? que top. Os meus diretores são homens, mas também de educação e simplicidade, né? Nunca tive nenhum caso lá dentro, tô há 5 meses de me sentir constrangida, nada do tipo, a empresa extremamente respeitosa, na área que eu acho que eu nasci para atuar. Que legal. A males que vem pro bem, né? Foi isso, o resumo é esse, a males Tem que vem pessoas pro que bem. fodem o nosso psicológico e tem pessoas que tiram a gente e resgatam a nossa luz. Aí tem 2 pessoas que me ajudaram muito. A Fernanda Trindade, maravilhosa, uma potência feminina, assim, que defende de uma forma ímpar o feminismo e é muito legal. E o meu marido. Meu marido, ele sempre foi gestor também. E ele sempre me deu muitos direcionais, até de calma. Né, o Roger, quem conhece ele sabe, ele é uma pessoa que o mundo tá desabando por fora e ele está intacto. Ele é pisciano, né? Ele está intacto, entendeu? Então eu lá, desabando, tudo acontecendo, e ele, calma, vai dar certo. E ele é um profissional ímpar, né? Hoje ele tá na alta gestão de uma empresa multinacional, onde ele tem todos os louros porque ele merece, ele é extremamente competente. E ele passou por tudo comigo, então para mim foi um conforto, assim, eu tenho essas 2 potências, uma feminina e uma masculina, uma de cada lado. Assim como nossa energia, né? Exato. Bom, a gente tá chegando no final, infelizmente, mas eu tenho Conversaríamos aqui horas. Horas, que não falta é assunto, tem pano pra manga, viu? Uma hora passa muito rápido, ainda mais com tantos assuntos delicados, porém necessários para a sociedade. Muito. Então, muito obrigada por você
partilhar suas histórias sentidas na pele, tia Ivone, mãe. Agora você vai escolher aí alguma mandala, o oráculo vai te passar alguma mensagem potente. Vou pegar a brabuleta, que eu gosto de brabuletas. Aí você lê, que a gente gosta da emoção. Mandala da transformação! Fala muito Ela do dia de hoje! Fala, escuta. Essa mandala fala das transformações tão necessárias para que o crescimento aconteça. Olha, até arrepiei. E para que novos níveis de consciência sejam alcançados. Seja você, se você está retardando alguma transformação por apego ao que deve ser deixado ou por medo do novo, se inspire na borboleta, que nunca saberia que pode voar se tentasse se manter no casulo. Gente, é muito pra mim. A borboleta é símbolo de transformação profunda e nos inspira a dar o salto no desconhecido, onde só nós podemos contar com a fé no Criador. Mas é tudo que precisamos. Esse é o tempo de profundas mudanças. A vida acontece em ciclos que se alternam, trazendo um movimento constante, e a busca por garantia muitas vezes faz com que retardemos os ciclos naturais da vida, prendendo-nos a coisas que nos dão suposta proteção, mas nos impedem de voar. É isso mesmo. Perceber que os ciclos e fluir com eles, permitindo que as transformações ocorram na hora certa, nos ensina a confiar no que é natural, onde tudo acontece sem esforço. Vem pra você. Gente, é o resumo da nossa conversa de hoje, né? Esse, Quando tudo dá errado, mas tudo. Ai, foi lindo. E você está voando, e é tão bom te ver voando. Tá mesmo, transformar. brilhando, cheia de glitter. Deixa você pra ir, vai tirar foto depois. Boa, Você vou com a sua deixar aqui do mandala. ladinho. Gente, mas foi maravilhoso. Vocês querem tirar? Com certeza, né? Mês das mulheres. Vou ver qual Produção, tapa da cara aguenta de mais hoje. um pouquinho aí. Aí a gente vai tirar. Eu já escolhi a minha. Hoje eu tô Putz, ligeira. Vamos brigar agora. Você ia pegar ela? Chocada! Sim, lê Nossa! você. pra eu Então é pegar um ela. recado duplo. Então é para as duas. gente, Não é à isso, toa que é tem isso. sintonia. Nossa, eu tava só mirando. Quando a Elane botou em cima, eu falei, ai meu Deus. Manda. Não, lê você. Que eu gosto quando você lê. Que entra mais, né? Aham. Mandala do distanciamento, visão ampla. Quando olhamos muito de perto para uma situação de conflito, não conseguimos enxergar a melhor solução. E os problemas sobre essa perspectiva nos parecem muito maiores do que realmente são. Por vezes, Nossa, não era pra mim essa mandala. por vezes nos sentimos em um beco sem saída. E o poço, então, já tá lá, né? Eu tô lá dentro. Em situações assim, podemos sempre nos inspirar na águia, que voa bem alto e consegue enxergar tudo de cima, de um plano maior. Distancie-se um pouco dos problemas e se permita entrar nesse espaço de versão ampliada, onde não existem os obstáculos impostos pela nossa razão. Encontre soluções disponíveis e siga pelo caminho de menor resistência. Às vezes é preciso distanciar dos problemas para conseguir solucioná-los. Fica a dica, Eita. hashtag fica a Gente, dica. vocês não tô entendendo. Eu falei da visão da águia ontem à noite. Era pra nós duas mesmo. Sim. Que aí toda hora eu tô batendo nela. Para! Não é assim. Olha de cima. Olha de cima. Foi pra nós duas. Eu já tô na visão águia, amor. Agora tu me acompanha. Vocês vêm comigo que eu tô borboleta, vocês são águia, a gente vai tudo voar. Vai tirar. Agora, Ivone. Ai, Deus. Ó o medo, ó o medo. Olha lá. Não é só pra mim, não. Não. Mandala da conexão, raízes. Quanto mais ligados à Terra, mais percebemos as estrelas e mais nítida fica a nossa conexão com o céu. Muitas vezes pensamos que estar na Terra nos afasta da nossa origem cósmica, daquele lugar que tanto nos dá saudade, que se manifesta como uma sensação de não se sentir em casa.
Na verdade, quanto mais nos sentimos em casa, na Terra, e criamos raízes nesse lindo planeta que nos acolhe com tanto amor, maior é a nossa conexão com o cosmos. Quanto mais profundas as nossas raízes, mais preparadas ficamos para fazer essa ponte entre as realidades, essa de terceira dimensão e outras das quais sentimos saudades. Conecte-se com o coração da Mãe Terra e deixe que seu coração bata no mesmo ritmo. Através desse ritmo, sinta o pulsar do coração da galáxia. Faça a conexão e mate a eterna saudade de ser. Receba as informações que estão disponíveis agora para quem se permitir fazer a conexão com a fonte e expresse em ações criativas para o bem do todo. Amém! 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 Uma conexão de raízes aqui, Nossa! né? Viva Soipele! Obrigada, Laina! Olha, e Obrigada, olha que gente. interessante, porque tem árvore, eu escolhi justamente isso, porque a árvore para mim é um símbolo sagrado, né? E quando nós olhamos a árvore, muitas vezes a gente vê apenas o que está na nossa frente, mas a gente tem que lembrar que as raízes que elas estão lá estão conectadas Mãe com a sua Terra. copa. Maravilhoso. Gente, Ah, eu arrasou. amei a Amei. entrevista de hoje. Pena que passa muito rápido. Tem que voltar mais aqui. Vou vir Sim. para outro capítulo, só profissional, para falar das torturas. Isso, Exatamente. que é o que acontece muito. Muito, Não deu tempo, muito. gente. Essa mulher sofreu muita toxina aqui. Mas ó, Muito tô bom, ótima, bacana. gente, ótima. Graças a Deus, né? E a Superou. terapia. Procurem isso. terapia, procurem que Então, vai. gratidão, volte mais vezes, sinta-se à vontade. Obrigada, tia Ivone. Obrigada, mãe. E obrigada a você, telespectador. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Sobe vídeo a cada 15 dias. E até o próximo EP. Beijo! Tchau, Beijo, tchau, beijo. gente. Obrigada. Profundas. Cada episódio uma conexão que nos inunda. Sonho e pele onde as almas se encontram. Momentos especiais que o coração afrontam. Na voz de cada história nos sentimos mais perto. Um lugar para se inspirar e enxergar mais certo. Teve like live a produzir essa união. Cada episódio